pesquisando e lendo esse texto, eu comecei a meditar, procurando entender. E o Senhor, Ele me disse que esse texto é Deus, mais uma vez, pastor meu, trazendo ao povo a ilusão de que Ele não perde o controle de nada. É Deus, mais uma vez, provando. Não que Deus precise provar nada para ninguém, mas é mais uma vez Deus trazendo a ilusão de todos, que Ele nunca perdeu o controle de nada. Nunca as rédeas escaparam ou escaparão das suas mãos, porque Ele é Deus dos céus e na terra. É Deus trazendo para os desavisados, ou até mesmo aqueles que um dia esqueceram, de que Ele está no controle, que a obra é dele. Ele faz como quer, age da maneira que quer, usando quem bem quer e quando Ele bem entender. Jeremias 18 é um texto que você conhece, é bem conhecido. Ele está aí nas nossas faixas, das nossas campanhas, das nossas festividades. E orando ao Senhor, eu pedi a Deus algo novo, não algo espetacular, porque longe disso, mas algo que viesse falar conosco de maneira diferenciada. E escuta o que Deus falou comigo. Jeremias capítulo 18 não é o mesmo Jeremias do capítulo 1, é a mesma pessoa, mas é um paradoxo, porque mesmo sendo a mesma pessoa, de tempo para fora, no seu posicionamento, Jeremias do capítulo 18 não é o mesmo do Jeremias do capítulo 1. O Jeremias do capítulo 18 é aquele que já entendeu a que veio. Jeremias do capítulo 18 é aquele que já entendeu que não tem como parar, que ele até pensou em parar, mas que não tem jeito de voltar atrás, ou de escapar daquilo que Deus tem para a sua vida. Agora o Jeremias do capítulo 1 é aquele jovem que quando Deus olha para ele e consegue enxergar nele algo diferente, olha para ele e consegue perceber nele um escape, uma oportunidade para o seu povo, ele vai olhar para Deus, ele vai responder tentando fugir do seu chamado. O Jeremias capítulo 1 é aquele homem ou aquele jovem que quando Deus olha para a terra e percebe que o seu povo está de costas viradas para ele, e percebe que o seu povo está caminhando de passos largos a uma perdição iminente, observe e consegue perceber e entender que Jeremias podia ser uma nova chance ou uma porta de oportunidade. A Bíblia diz que Deus vai olhar para Jeremias e vai dizer: Jeremias, eu te levanto hoje, e hoje eu te dou por profeta às nações. A palavra hoje subentende que Deus tinha pressa. A palavra hoje subentende que não poderia ser amanhã, mesmo porque ontem já era, e o amanhã, segundo o andar do povo, poderia não mais chegar. Então Deus observa e vai dizer: Jeremias, eu tenho pressa na tua chamada, hoje eu te levanto e te dou as nações por profeta. Jeremias vai olhar para Deus e ele vai responder ao Senhor, tentando fugir, tentando escapar do peso da responsabilidade. Ele vai olhar e vai dizer: Senhor, mas eu sou apenas uma criança. Como quem diz: quem sou eu para profetizar contra esse povo? Quem sou eu, Senhor, para ser usado contra essa gente? Quando Jeremias diz eu sou criança, Jeremias não está dizendo eu sou criança no sentido literal da palavra, porque Jeremias não era uma criança, era um rapaz de aproximadamente 15 a 18 anos de idade, então não era uma criança. Quando ele diz eu sou criança, é no sentido experiência, porque Deus não está levantando Jeremias para profetizar contra o Joãozinho da esquina. Deus não está levantando Jeremias para profetizar contra o dono da reciclagem, contra o dono da quitanda, nada contra essas profissões. Só que Deus vai dizer a Jeremias: eu te levanto hoje para profetizar contra os reis da terra. Eu te levanto hoje para profetizar contra os seus sacerdotes. Eu te levanto hoje para profetizar contra a nata da sociedade, porque aqueles que pensam ter, que até têm aparência de que tem, já estão fora da minha posição, já estão fora da minha vontade. Jeremias, entendendo o peso da responsabilidade, Jeremias vai olhar para o Senhor e vai dizer: Senhor, quem sou eu? Ou seja, eu sou apenas uma criança. Será que o Senhor não poderia usar outro? Será que não tem outro para que o Senhor possa usar? E o Senhor vai escolher e dizer que tem que ser eu? Parece que eu vejo, pastor Romeu, Deus olhando para Jeremias e dizendo: rapaz, não me venha com essa história de criança, não me venha com essa conversa de que eu sou criança. Escuta isso, porque aqui eu começo a pregar.
Parece que eu vejo Deus olhando para Jeremias dizendo: senta aqui, que eu vou te contar uma história. Chegue para cá, olha para mim, que eu vou te contar uma história. Parece que eu vejo Jeremias de cabeça baixa, meio encabulado, porque quem quer fugir das responsabilidades nunca te olha nos olhos. Quem quer fugir das suas responsabilidades nunca nos olha, pastor, rosto no rosto. Está sempre de cabeça baixa, está sempre pelos cantos, está sempre procurando subterfúgios para fugir daquilo que lhe é perfeito, ou daquilo que lhe é responsável. A Bíblia vai dizer que Jeremias diz: eu sou uma criança, e conjectura esta noite, entendendo que Jeremias está de cabeça baixa, e Deus olha para ele e vai dizer: olha para mim, rapaz, senta aqui, eu quero trazer para você uma notícia que talvez você não saiba. Olha para mim. Parece que eu vejo Jeremias tentando fugir dos olhos do Senhor, e Deus vai olhar para ele com mais energia e vai dizer: olha para mim. Jeremias está de cabeça baixa e Deus insiste: olha para mim. Jeremias olhar para o Senhor, e o Senhor vai começar dizendo: ei, rapaz, antes que eu te formasse, ou seja, tu não nasceu por desejo de mulher ser mãe. Antes que eu te formasse, ou seja, tu não nasceu por desejo de homem ser pai. Antes que eu te formasse, tu não nasceu para dar nomenclatura, segmento de nome, porque é costume judaico. Não, tu nasceu porque tu é projeto. Tu nasceu porque eu quis. Tu nasceu porque eu tenho contigo um projeto. Tu nasceu porque tu é esperança. Tu nasceu porque tu és ferramenta. Tu nasceu porque eu quero te usar sobre a terra. Antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu já sabia quem você era. Você só era rascunho, tu só era sonho da minha alma, tu só era desejo do meu coração, e eu já sabia quem você era. Ei, escuta o que Deus está dizendo essa noite para nós: você é projeto, tu não vai escapar. Não adianta espernear, pastor Roberto, não adianta olhar atrás, não adianta temer os preços, não adianta temer a prova. Tu é projeto de Deus, e Deus te conhece desde o ventre da tua mãe. O papo de Deus conosco, como dizem meus filhos, o papo de Deus conosco é papo reto. O papo de Deus conosco não é papo de quando nós levantamos a mão e o aceitamos. O papo de Deus conosco, contigo, comigo, pastor Romildo, é papo de ventre. Deus me pode surabacando ré. Ele está falando com pessoas específicas aqui essa noite. Livro de Marcos, capítulo 6, versículo 45. A Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos, pastor, e vai dizer: entre no barco e atravesse para o outro lado. Só que tem um texto mais inciso que diz o seguinte: e logo. A palavra logo subsistente mais uma vez expressa. Jesus vai dizer: e logo os obrigou aos seus discípulos a subir para o barco. A multidão oprime, a multidão cresce cada vez mais, mas o Senhor vai obrigar a quem? Aos seus discípulos a entrar no barco. E ninguém que entrou obrigado, entrou porque quis entrar. A Bíblia diz: e logo os obrigaram. Parece que eu vejo alguém querendo fugir. Parece que eu vejo alguém questionando a ordem do mestre. Parece que eu vejo alguém dizendo: Senhor, atravessar para o outro lado para quê? O mar não está para peixe, vai ventar a qualquer momento. Bem sabemos que o Senhor entende de carpintaria. Agora de marés, de mar, de vento, entendemos nós. Atravessar para o outro lado para quê? Só que a Bíblia diz que logo obrigou aos seus discípulos. Ou seja, se você não é discípulo, entra se você quiser. Agora, se tu é discípulo, Deus não vai te deixar fora desse barco. Deixa eu melhorar para ver se você consegue entender. Não adianta espernear, não adianta bater pezinho, não adianta vir com essa história de criança, porque eu sei quem tu és, eu te conheço muito bem. Tu é projeto, eu te conheço do ventre da sua mãe. Não adianta bater pezinho, porque aonde eu quiser, tu vai, e teu mandato dizer, tu dirás, porque tu és um projeto. Eu sou criança. Não vem com essa história de criança, rapaz. Tu nasceu porque eu quis. Antes que eu te projetasse, antes que eu te formasse, dentro da tua mãe, tu só era rascunho, tu só era desejo, e eu já sabia quem você era. Eu não tinha dado início a projeto, e eu já sabia quem você era. Aí Jesus, por melhor Deus, vai dizer: e no ventre da sua mãe, eu te santifiquei. Ou seja, santificar no original significa separar. Deus está dizendo: Jeremias,
eu te formei e no ventre eu te separei. Aleluia. Como quem diz, as pessoas nascem, crescem, estudam para fazer a história. Você já nasceu com a história escrita. Você já nasceu com a história escrita. Não adianta pensar em voltar atrás. Eu sei, pastor Romildo, que é meio chatinho esse negócio de olha para o irmão que está do seu lado, segura na mão do irmão que está do seu lado, não é isso? É meio chato esse negócio, né? Pega na mão do seu irmão, olha para o olho do seu irmão, diga isso para o seu irmão. Eu sei que é meio chato esse negócio, coisa de pregador, mas como pregador não vou fugir da regra, mesmo porque a casa, ela está impregnada da glória de Deus. A presença dele é real aqui esta noite. E sendo assim, o ambiente torna-se propício à profecia. Então, se é verdade que tu és profeta, se é verdade que tu tem autoridade de profeta, dá uma olhada para o seu irmão do salário e diz isso para ele. Não adianta espernear, não adianta tentar fugir, não adianta querer escapar. O Senhor te chamou, tu é projeto, a tua história foi escrita por Deus e Ele não abre mão da tua história. Suramacando é Labarabacando renasce a comuna. Eu sei que é doído. Eu sei que a prova é grande. A Bíblia diz que as mesmas aflições passam o servo do Senhor espalhado pela terra. Tu não está sozinho nesse negócio. Talvez a minha prova sobre você seria difícil demais, mas também, quem sabe, a tua sobre mim já tinha parado. Cada um tem o seu porém. Cada um carrega consigo uma dor. Cada um tem uma lacuna. Cada um tem até mesmo um motivo implausível para pensar em parar. Mas que Deus, meu Pai, eu não vim fazer movimento, mas eu sou portador de uma palavra de autoridade para a sua vida. Eu sou portador de uma palavra de autoridade para a sua vida. E assim te diz o Senhor: não adianta tentar fugir. Uma vez enrolado com Cristo, enrolado para sempre. É como a algema de uma polícia ou de um policial. Eu não sei que você teve desprazer de passar por isso, mas eu infelizmente tive. Eu sou filho de pastor presidente do Campo de Madureira, mãe e mulher de centro de oração. Eu tenho mais 4 irmãos pastores e uma gama de tios e primos pastores. Eu tenho 2 irmãs fogo puro. Mas todos nós, os homens, passamos pelo vale da sombra e da morte, desobediência e tentativas frustradas de querer escapar dos planos de Deus. Eu tenho mais de 80 pontos pelo corpo. Há 19 anos atrás eu estava amarrado no morro chamado Tuiuti, não sei se você conhece, Barreira do Vasco, no Rio de Janeiro. Amarrado em mais de 30 anos na minha cabeça para que eu morresse naquele dia. Parece que eu vejo Satanás olhando dizendo: vai morrer. Esse papo de 4 cantos da terra vai cessar. Mas parece também que eu vejo Deus se levantando dizendo: não vai morrer, porque quem morreu por ele não foi você. Eu tenho um projeto nessa vida, eu tenho uma promessa sobre essa história. Eu voltei para Jesus. Escuta isso, crente. Todos nós passamos pelo vale da sombra e da morte, mas todo mundo que pensa em parar, o meu Deus, o nosso Deus, sabe bem como fazer chegar para perto. Aleluia. Não vai parar. Como nasce. Todo mundo tem um porém, todo mundo tem um pensamento, todo mundo tem uma lacuna, quem sabe uma explicação é até plausível, mas o seu Deus não abre mão da tua história. Ele não abre mão daquilo que ele já projetou para você. Aleluia. Escuta, crente, depois eu vou falar um pouquinho desse testemunho, mas eu preciso correr dentro do meu horário. Escuta isso. Jeremias vai olhar para Deus e vai dizer: pastor meu, quem sou eu para profetizar com esse povo? Porque o peso é grande. Aí Deus vai olhar para ele e falar: rapaz, eu te levanto hoje, tenho pressa, mas eu não te levanto como qualquer um sobre a terra. Oh, aleluia. Glória. Eu te levanto como qualquer um sobre a terra. Jeremias está olhando e Deus está dizendo: eu te levanto como coluna de ferro. Aí no capítulo 1, eu te levanto como coluna de ferro. Coluna de concreto, mão de homens, ainda que ela tenha 2 por 1 na sua medida, e ainda que as suas ferragens sejam de meia, quem sabe, até uma irmãzinha aqui, por mais fraca que seja, com um ponteiro e com uma boa marreta, ela vai batendo ali, ó, uma hora a coluna rompe, porque o concreto, lembra disso, mão de homens,
ele absorve o impacto, por isso ele se quebra de dentro para fora. Agora, a coluna de ferro, experimenta pegar um martelo, procura uma coluna de ferro para você ver, e dá uma pancada nela para ver o que acontece. Se você bater com muita força, para começar o teu braço trepida todo, e se você bater com um pouco mais de força, vai arriscar uma martelo recostear no teu rosto. Sabe por quê? Porque o ferro, além de ele não absorver o impacto, ele espelha o impacto. Sabe o que Deus está dizendo para Jeremias? Rapaz, não estou preocupado com a sua idade, eu não estou preocupado com a tua experiência, eu não estou preocupado com o seu tamanho. Eu nunca precisei contar com a força dos homens, eu nunca precisei contar com a força monetária de ninguém, eu nunca precisei contar com a força intelectual de ninguém, eu nunca precisei contar com a força social de alguém. Eu sempre precisei e sempre contarei com a minha unção, porque ela faz a diferença. Eu te levanto na terra e tenho pressa, mas eu não te levanto como qualquer um sobre a terra. Tu és coluna de ferro. Deus está me dizendo, rapaz, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Deixa bater, deixa falar, deixa acreditar quem quiser, deixa jogar pedra quem quiser, porque quanto maior for a pancada, pior será a minha cobrança. Quanto maior for a pancada, pior será o retrocesso dela. Quem está conseguindo entender o que Deus está dizendo aqui? Quem tem gratidão para receber essa palavra? Quem tem gratidão para adorar pelo poder dessa palavra? Levanta a mão, terceiro andar, dá um brado de glória, porque tu não és qualquer um sobre a terra, tu és coluna de ferro. Eu te levanto, mas não é como qualquer um. Porque nós vivemos uma era, uma geração movida, pastor Romildo, por estereotipos. Nos mede de cima para baixo, pela roupa que se veste, pela aparência que se tem, pelo carro que se anda, pela conta que se tem, que muitas vezes nem tem, pela casa que se tem. Temos a mania de achar que o cabra só é abençoado quando o caminhão da casa do Bahia não sai da porta da casa dele. Nós temos a ideia de observar e a ideia de querer ter, e esquecemos de ser. Porque quando eu tenho, nem sempre eu conseguirei ser. Agora quando eu sou, Deus me fará ter, pela tua infinita misericórdia. Uma geração de estereotipos que nos mete de cima para baixo. Uma geração de pregadores camaleões. Se a igreja é conservadora, ele bate na liberal. Se a igreja é liberal, ele bate na conservadora. Pregadores de autoajuda, pregadores, sabe, são somatizados e na verdade são pregadores automatizados. Essa noite eu vim pregar uma mensagem que produz um resultado pós-culto. Uma mensagem que vai fazer você refletir. E quando você levantar pela madrugada para tomar aquela água costumeira, ou para ir no banheiro, quem sabe, quando tu voltar, tu não vai conseguir voltar para a cama. O Espírito do Senhor vai te roubar a paz. O Espírito do Senhor, eu vou mudar a palavra para você não murmurar contra mim amanhã. O Espírito do Senhor vai te retirar a paz. Enquanto você não dobrar o seu joelho e voltar ao primeiro amor, enquanto pela madrugada você dizer, Senhor, eis-me aqui na tua presença, eu vou parar nessa conversa de fugir da tua vontade, eu aceito o meu chamado. Uma mensagem que produza não só um frisson momentâneo de emoções, porque nós somos dotados delas, mas uma mensagem que produz um resultado pós-culto. Eu quero que tu vá para casa imaginando, eu sou Jeremias sobre a terra e Deus tem um projeto na minha história. Jeremias, você não vai parar, porque eu te levanto como um muro de bronze. Capítulo 1. Mão de homens, alvenaria, mão de homens. Se ele tiver mais de 1,5 metros, ele precisa de uma coluna de 2,5 metros, 2,5 metros. Se ele passar de 1,80 metros, ele precisa de um vigamento sobre ele, de no mínimo 7 por 20, no mínimo. As suas sapatas necessitam ter 80 por 80 e 1,20 metro de profundidade, dependendo do terreno, para que eles consigam se manter de pé. Agora imagina a estrutura que sustenta um muro de bronze. Aleluia. Deus está dizendo, Jeremias, te levanta, não é qualquer um. Tu és muro de bronze. Meu Pai, deixa eu melhorar para ver se você glorifica.
Deus está dizendo, rapaz, vão bater, mas deixa bater, porque tu é coluna de ferro, será grande a cobrança. Vão bater, mas deixa bater. Vão jogar pedra, mas deixa jogar, porque tu és muro de bronze, tu tem estrutura, tu pode mais que você pensa, tu mais do que as pessoas pensam, tu vai mais além do que alguém diz. Ei, a sua momentânea aprovação não há de se comparar com a glória de ser revelada. Ninguém pode decretar ou sentenciar o futuro de alguém pela prova momentânea. Deus está dizendo, adora, glorifica, porque hoje você não entende aquilo que está estranho aos seus olhos agora, amanhã você vai dar culto de ação de graça. Agora uma coisa é certa, você não vai parar. Glória a Deus. Aleluia. Dá uma olhada para o seu irmão, pergunta para ele, você está com medo de quem? Não, você não perguntou. Você pediu açúcar emprestado, baixinho para ninguém saber que o seu acabou. Olha para ele com autoridade, ele pensa que é brincadeira. Olha para ele e pergunta, você está com medo de quem? Na prastuinha, quando ele nasce, alabarabacala chuva, é nasce que é terra. Olha para ele e pergunta de novo, você está com medo do quê? Então uma história. E ele vem. Então não é o nome da tua história. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Porque eu estou contigo para te livrar. E detalhe, para que você não venha se vender, para que você não venha se mancomunar, para que você não venha temer, para que você não venha tirar os olhos do seu foco para olhar a sua necessidade. Porque quando eu olho, escuta isso, quando eu tiro os olhos do meu foco, do meu objetivo, e começo a focalizar as minhas necessidades, eu me rendo, eu abandono posicionamentos, eu abandono todo tipo de preceitos, eu abandono a dignidade, porque eu fico de olho na minha necessidade. Aleluia. É por isso, pastor Romildo, que outrora nós nos espelhávamos em alguns, e hoje não tem condições de subir aqui para falar de Jesus. Aleluia. Porque quando eu tiro o foco do meu objetivo e focalizo somente a minha necessidade, eu me vendo, eu paro. Deus está dizendo, Jeremias, olha para mim. Oh, aleluia. Aleluia. Olha para mim, eu sou o autor. Glória, Aí Deus está dizendo, Jeremias, glória. para você não correr o risco dessas coisas, para você não entrar por essas asneiras e besteiras, deixa que eu coloque a minha palavra na sua boca. Aleluia. Na blasfêmia como nasce. Glória, glória. Deus olhar para Ezequiel, capítulo 1, capítulo 2 de Ezequiel, vai dizer, come do rolo. Ezequiel, de espontânea e livre vontade, ele pega e come. A Bíblia diz que havia suspiros e ais, mas na boca de Ezequiel era doce como mel. Já Jeremias não. Jeremias quer fugir, Jeremias quer escapar. Aí Deus vai dizer para ele, então deixa que eu coloque a palavra na sua boca, para você não fugir daquilo que eu quero, para você não profetizar conveniências, para você não profetizar para que portas se abram, para você não profetizar para que portas se mantenham abertas. Deixa que eu coloco a minha palavra na sua boca. E não vem com essa história de criança, porque eu não te dou alternativas. Aonde eu te mandar ir, tu irás. E o que eu mandar dizer, tu dirás. Abre a boca para profetizar. Jeremias, capítulo 18, vamos correr. Não é mais o mesmo, porque ele já entendeu a que veio. É bem verdade que Jeremias pensou em parar, pastor, porque Jeremias tinha motivos, humanamente falando, para parar. Jeremias não é aquele profeta que tem a tua palavra recheada de chave de carros. Jeremias é aquele profeta que tem a tua palavra recheada de chave de carros. Não que Deus não tenha para dar ou não queira dar, é que da maneira que o povo estava e muita gente ainda está, Deus não vai dar. E Deus precisava de Jeremias como boca de Deus sobre a terra. Então Jeremias não vai profetizar aquilo que o povo quer ouvir. Jeremias não vai profetizar aquilo que ele desejaria profetizar. Porque não é bom, pastor, o senhor que é pregador, de chegar na igreja e pregar uma mensagem, ele que o povo corra, ele que o povo rodopie, saltite. Não é bom? Qual pregador que não deseja isso? Eu mesmo. Vim de cara pensando em pregar outra coisa. Vim de cara pensando em fugir dessa verdade que Deus colocaram no meu coração ainda essa tarde.
Eu vim pensando, Deus, é a primeira vez, eu preciso que a porta se abra. Pastor Romildo está me testando, porque eu estou sabendo que eu não sou bobo. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Eu preciso que o povo rodopie, pule, saltite. Aí Deus falou comigo dentro do meu carro, ainda conversando com os meus filhos. Se tu for por essa direção, tu vai ficar sozinho. Se tu for por essa direção, tu é responsável pela palavra pregada. Agora vai por aqui, porque tem pessoas naquela terra que precisam entender que não podem parar. Tem pessoas naquela terra que precisam entender que mesmo esperneando vai ter que ir, que mesmo não querendo vai ter que ir, que mesmo não querendo profetizar vai ter que abrir a boca, porque a palavra é minha, e o poder não está em pregadores, o poder não está em cantores e pastores, o poder está na palavra. Jeremias tinha motivo para pensar em parar. Nem a sua família aplaudiu, aprovava o seu ministério ou acreditava na veracidade dele. A história vai dizer que Jeremias está apanhando na sala de casa. A família está presa dentro do quarto. Mas não é preso por fora, é preso por dentro, porque eles se trancaram. Estão ouvindo os gritos de ai, socorro, de dores. Mas nem eles acreditavam. Então mais é querendo que Jeremias apanhasse para que esse menino entre no prumo. Oh glória! Jeremias percebe que o povo não ouve, que o povo ressacha. Jeremias não está nos grandes cartazes da sua época. Se fosse hoje, Jeremias jamais entraria num cartaz no Facebook. Se fosse hoje nos outdoors, nas esquinas, jamais Jeremias seria convidado para estar lá, porque a sua palavra era diferenciada. Jeremias não pregava uma palavra que vinha se curar, não uma cura física somente, mas uma cura, sabe, interior, uma cura de dentro para fora, que produz todas as demais. Então o povo vai ressaçar Jeremias, e vai ter um momento que Jeremias vai dizer: Senhor, é a tua palavra na minha boca, eu não mais lembrarei de ti. Capítulo 20, versículo 9. Eu não mais pregarei, não falarei mais do teu nome, eu não mais me lembrarei de ti. Como quem diz, eu bato o pé e não prego mais, eu bato o pé e não profetizo mais, eu não quero saber de ministério, eu não pago mais um preço sequer por esse povo, porque o povo não me respeita, o povo não me ouve. E detalhe, é a tua palavra que está sobre a minha boca, por isso eu não me lembrarei mais de ti, eu não mais mencionarei o teu nome. Aí na sequência do versículo ele vai dizer: e quando eu pensei parar, primeiro ele diz, primeiro ele afronta, primeiro ele bate o pé, primeiro ele questiona, primeiro ele diz para Deus que não obedece mais, mas aí ele vai dizer: mas quando eu pensei em parar, só pensou, versículo 20, capítulo 20, versículo 9, e quando eu pensei em parar, a tua palavra me ardeu nos ossos. Aleluia. Glória, glória. Parece que a Jeremias sai tripudiando daquele pezinho, mas eu não me ria. Não paro, não quero saber. E quanto mais eu prego, parece que mais a promessa distancia. E quanto mais eu prego, parece que mais o povo me odeia. E detalhe, falando meu trono está em pecado, Ciclano também está, profetiza, as agendas são grandes, todo mundo aplaude e todo mundo quer eles. Eu não prego mais. Não me lembrarei mais de ti. Não falarei mais uma palavra do teu nome. Isso ele está afrontando. Porque falar é fácil. Eu quero ver tu fazer. Aleluia. Pode observar que até tem uns 5 anos que tu está nessa. Não vou mais para a igreja, não quero mais saber, eu vou parar, não aguento mais. Nessa conversa eu quero que tu está há 5 anos e até hoje não parou. Aleluia. Provérbios capítulo 20, versículo 10, 24 e 10. Se te mostrares frouxo, na hora da tua angústia, a tua força será pequena. Observe que esse versículo é tudo no futuro. Se te mostrares, a tua força será, porque não existe crente fraco ou frouxo. Tu que se mostra tal qual na hora da tua adversidade. Aleluia. Jeremias está querendo parar. Aí a Bíblia diz: e quando eu pensei, não falou, só pensou. Deus deixou Jeremias bater pé, Deus deixou Jeremias fazer biquinho, Deus deixou Jeremias afrontar, Deus deixou Jeremias, sabe, de repente ele ficou criança, quem se diz criança, né? Jogar no chão e dar, sabe, dar pitizinho. Deus deixou. Mas na hora de parar, Deus está bem tranquilo, sabe por quê? Porque lá atrás Deus falou com ele: ó, a minha palavra está na tua boca. E aquilo que está na boca, a probabilidade de engolir é grandíssima ou gigantesca. Consegue entender o que Deus está dizendo? Tem pessoas que param hoje e choram amanhã. Tem pessoas que param hoje e choram depois de amanhã. Tem pessoas que param hoje, semana que vem ainda vai chorar. Mas mês que vem está fazendo coisas que o ímpio nunca fez. Agora tem gente que só pensa em parar, não consegue, sabe por quê?
Porque aquilo que se engole, ou Jeremias engoliu a palavra foi e entranhou nos ossos. Aleluia. Aquilo que não faz bem, tu come e é peneirada pelos aparelhos digestivos e sai. Só fica aquilo que presta, não é assim pro povo? Agora a palavra, do jeito que entra, não tem um tio, uma vírgula que é desperdiçada. Aleluia. Entranhou nos ossos de Jeremias. E osso lembra a estrutura, fala da estrutura do homem. E o povo de Deus nessa época dava muito valor aos ossos. Tanto que José disse: olha, quando vocês saem do Egito, não deixa nenhum ossinho meu aqui, carrega tudo e tira dessa terra de maldição. Você está entendendo isso? Osso aponta para a estrutura do ser humano. E é por isso, pastor Milton, parece pensamentos dúbios, por pensar, sabe, em duplicidade, ora adora, ora murmura, ora ajuda e ora dá mais trabalho do que ajuda, que tem nas nossas igrejas, nas naves e nos nossos púlpitos, tantos homens e mulheres sem compromisso com a palavra genuína, porque vive pensando em parar. Aleluia. E a Bíblia diz que é firme, aleluia, constante e abundante na casa do Senhor, caminhando hoje, amanhã e depois de amanhã na casa do Senhor. Jeremias vai dizer: quando eu pensei em parar, parece que eu vejo Jeremias dizendo: ai, Aleluia. para você ver se a tua família subsiste. Meu Deus! Alabracabossuria. Aleluia. Eu vou repetir e te garantir, palavra. Eu queria pregar outra coisa, mas para você ver se você progride. Se está ruim aqui dentro, segundo a tua palavra, pior está lá fora. Se na arca está ruim, cuidar de bicho, ouvir a mulher, ouvir as noras, questionamento dos filhos, mas não é abrir a porta, meu irmão. Não é abrir a porta que viu a carnificina, que viu a pedentina, que viu a materna que estava. Não é disso, rapaz. Se estava ruim aqui dentro, pior está aqui fora. Parece que eu mesmo andando um passo para dentro pedindo: Deus, tranca de novo a porta. Aleluia. Se você entendeu o que Deus está dizendo? Glória a Deus. Quem lembra da algema da polícia que eu falei? Aleluia. Se você não teve desprazer, infelizmente eu passei por isso. Eu tenho mais de 80 pontos pelo corpo. Deus me tirou do lixo. Deus me tirou do alcoolismo. Deus me tirou do tráfico. Deus me tirou da prostituição. Escuta isso. Amarrado para morrer, fiz uma proposta para Deus: me tira que eu volto. 15 minutos depois eu estava chegando com os meses que queriam me matar. Um mês depois, envolvi numa briga, traumatismo craniano, quase morri. Sangue pelo nariz, pela boca, os olhos todos vermelhos, esbugalhados. O médico não acreditou porque eu cheguei sozinho no hospital. Fui embora para casa com o dinheiro que o médico me deu para não pegar um ônibus, porque não tinha ambulância. Ele me disse: vai para a posse, porque aqui nós não temos para você recurso. Eu peguei os 5 reais e enchi a cara de cachaça, todo quebrado, traumatismo craniano, de pé, sem saber o que estava acontecendo. Passou o tempo, eu tive que fugir, porque eu não podia mais ficar naquele bairro. Coisa terrível que o Satanás estava fazendo. Cheguei em Anjos Reis, na casa de um dos meus irmãos mais velhos, pastor Kleber. Lá eu comecei a caminhar devagarzinho, mas não era crente, ainda fumava, ainda bebia. E um dia eu fui numa igreja, pastor Oséias da Bolívia, um brasileiro que estava lá muitos anos, estava pregando. Ele me disse assim: você, rapaz, de pé, eu fiquei de pé. Olha, há um mês atrás, tu fez uma proposta para Deus, tu estava amarrado para morrer no morro do Rio de Janeiro. Tu disse: Deus, me arranca que eu volto. Deus cumpriu a parte dele, mas você não cumpriu a sua. Hoje ele está aqui para te cobrar. Eu caí de joelhos, voltei para Cristo, pastor, e nunca mais saí dessa posição. Escuta isso, escuta o que Deus está dizendo aqui. A algema da polícia é um objeto feito para prender, foi feito para isso, nada mais. E diz que quanto mais força faz para escapar, mais aperta, é verdade. As engrenagens de aço vai machucando a pele e chega na carne, nos vasos pequenos que nós não conseguimos perceber a olho nu, e de repente o pulso começa a sangrar, mas você não consegue escapar. Sabe o que Deus está dizendo aqui para nós outras noite? Tem pessoas que estão sanguinolentas dentro da igreja, mas tu entendeu? Deus não vai deixar você escapar. Como nasce. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 35 ou 39: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, porque nela reteis grande a vontade do galardão. Mas antes necessitais de paciência, para depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Oh, aleluia! Porque um pouco assim de tempo que há de vir virá. Espera só mais um pouco. Versículo 38: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aí vem 39 para nós, Jeremias da vez, para você dar glória a Deus bem gostoso. 39:
salvação da alma. Só quem vai permanecer, levanta a mão para dar um prego de glória. Quem tem gratidão para adorar, adora. Se eu fosse você, já estava preparando bolo e Coca-Cola, porque tem um milagre de Deus chegando aí. Capítulo 18. Jeremias já entendeu que não tem como parar. E agora eles são rapidão. Deixa eu dar mais 5 minutos, pastor. Escuta isso. Deus vai olhar para Jeremias e vai dizer: rapaz, eu vou te levar uma experiência agora. Você vai ver profeta sendo jogado em azeite ardente, cova de leões, fornalha aquecida 7 vezes mais. Mas na casa do oleiro não tem nota bíblica ou histórica de que Deus levou alguém outra vez. É Deus dizendo para Jeremias e para nós essa noite: se tu parar, tu não vai conseguir experimentar coisas que só eu separei para você. Só para você. Deus está entendendo, Deus está dizendo: desce a casa do oleiro. Ezequiel, Deus falou: come, Ezequiel comeu. Ezequiel, Deus pegou Deus dele pela mão, levou no vale de ossos. Agora Jeremias consternajou, como questionou, Deus fizera comigo. Deus colocou na boca. E na hora de descer, Deus não botou a mão, Deus falou: desce. Aleluia, Deus. Glória. E descer a casa do oleiro significava descer a parte de baixo de Jerusalém. Jerusalém em 2 cidades de uma só, mais ou menos assim. A de cima, cidade dos afortunados. A de cima, cidade dos grandes poderes aquisitivos, aonde Jeremias sempre habitou. Agora a parte baixa era a galera, periferia. Sabe? A parte baixa era as comunidades de Jerusalém. A parte humilde da cidade. E os oleiros, na sua maioria das vezes, moravam lá. E Deus está dizendo: Jeremias, desce as asas da humilhação, porque aqui em cima tu já não consegue mais entender. Deus está dizendo: desce, porque eu te farei ouvir as minhas palavras. Se Deus vai ter que fazer Jeremias ouvir, se Jeremias vai ter que descer para entender, é porque em cima Jeremias já não estava entendendo mais. É porque em cima Jeremias já não estava conseguindo ouvir mais. Ou ele ouve e não estava entendendo, ou já não estava mais ouvindo. Aí Deus vai dizer: rapaz, desce, porque eu te farei ouvir as minhas palavras. E tem situações que Deus nos mostra para que nós saibamos como profetizar, para que nós possamos receber o milagre. Agora tem situações que Deus trabalha na incógnita, no silêncio. Até você acha que Deus te esqueceu. Aquele cego que estava numa aldeia, Jesus está entrando. Os discípulos olham para ele e dizem: Senhor, quem pecou? Ele ou seu pai, para que ele nascesse assim? Para começar, ele tem que dizer, sempre fala besteira. Olha o que os discípulos perguntam, olha o absurdo. Talvez tu não tenha prestado atenção nesse texto. Olha o que eles dizem: Senhor, quem pecou? Ele ou seu pai, para que ele nascesse assim? Como é que o camarada ia pecar antes de nascer? Vai ver esse texto, profeta? Senhor, quem pecou? Ele ou seu pai? Como que o cara vai pecar antes de nascer? Para poder receber algum tipo de cobrança. Aí Deus falou: rapaz, está tranquilo. Isso aí nasceu assim para a glória de Deus. Jesus viu, não disse palavra, mas como os discípulos viram e perguntaram, obrigaram Jesus também a se pronunciar. Sabe o que ele está dizendo aqui? Quanto mais falarem de você, de mim e de nós, mais obrigam o Senhor a se pronunciar ao nosso favor. Nasceu assim para a glória de Deus. Aí a Bíblia diz que Jesus costa no chão, aí faz uma mistura nojenta, vamos ver. Uma mistura nojenta de cuspe com barro, pega na mão aquela baba nojenta e leva até o rosto do rapaz. Se ele tem mudado dele fosse na mão, na perna, no ouvido, ou quem sabe mudo, jamais receberia o milagre, porque ele jamais receberia Jesus encostando um troço da pele no rosto. Você deixaria? Pergunta para meu irmão. Permita que eu vá ali fora e volte rapidinho. Quem deixaria? Ou seja, se ele estivesse vendo, ele jamais receberia o milagre. Tem óticas de Deus que ele nos mostra, para nós entendermos como ele está fazendo, para que nós possamos profetizar adequadamente. Agora tem situações que Deus trabalha na ilógica, na contramão da lógica, propositadamente, de maneira que tu não veja, porque senão tu não recebe o milagre. Tu atrapalha o processo. Consegue entender isso? Até hoje, para você foi incógnita. Até agora, tu não conseguiu entender as provas. Mas hoje, Deus está te dizendo: eu vou abrir para você um precedente. Eu vou te dar uma experiência nova. Eu vou te mostrar a necessidade de você continuar de pé. Jeremias desce a casa do oleiro. Jeremias vai descer a casa do oleiro. E a história vai dizer que a casa do oleiro é um casebre, por entre as cortinas roupas pelo templo. Jeremias vai perceber um homem velho, estrutura deteriorada,
a sua beleza também se foi com o tempo. Ou seja, teve todos os motivos, quem sabe, ter pensado em parar. Olhei a vida toda e não progredi em nada. Ainda pobre, velho, feio. Mas a Bíblia diz o seguinte, primeira lição de Jeremias: ainda com as mãos sobre a sua obra. Aleluia, Deus. O que Deus está dizendo é que não é que Ele não se importe com a tua prova, mas é que quando Ele olha dos céus, independente, não obstante a qualquer que seja, Deus espera que nós estejamos com as mãos sobre a nossa obra. Aleluia. É bem verdade, pastor Romildo, que tem muita gente com a mão na obra, mas que tem gente com a mão na obra dos outros. Meu Deus. E a Bíblia diz que o velho estava com as mãos sobre a sua obra. Nos detalhes da Bíblia que Deus nos revela os mistérios. Está escrito assim, sobre a sua obra. Tem muita gente com a mão na obra. Até estava conversando com o pastor agora há pouco sobre isso. Mas que tem gente com a mão na obra dos outros. Camaradas que só porque chegou ontem prega um pouquinho, ou tem um pouquinho assim, já acha que pode ser pastor. Aí abre um ministério, nômades. Abre um ministério interessado em projeção. Aí ele descobre que ser pastor não é só da ordem obreira de cima do púlpito. Ele descobre que ser pastor, sabe, não é só ter os holofotes e os aplausos para si. Ele descobre que ser pastor tem que levantar de madrugada para entregar a igreja em oração ao Senhor. Ele percebe que ser pastor tem que ter palavra de autoridade e sensibilidade espiritual para aconselhar um casal às vias de fato de uma separação num gabinete. Ele percebe que ser pastor tem que ter autoridade, sensibilidade e coerência familiar para aconselhar um jovem na igreja que se perdeu. Ele percebe que ser pastor, meu irmão, tem que pagar preço, fazer culto fúnebre. Aí ele acha muito pesado para ele. Aí ele tira a mão daqui, eu quero ser pregador. Aí vem com palavra de autoajuda, pregadores automatizados, camaleões, mensagens que na verdade Deus nunca deu. E o pior, pastor, que tem muita gente dando glória a cima dela. Pastor Ciro, uma vez ele pregou o seguinte: não importa aquilo que estão dizendo de você, importa você saber quem é que está falando. Só que nós estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados com aquilo que as pessoas estão falando, estamos pensando quem é que está dizendo, no sentido da mensagem. Porque podemos estar em pastor Joá, não está em pastor Romildo, não está em qualquer outro pastor ou homem e mulher sobre a terra. O poder está na palavra. E Deus opera pelo poder da sua palavra, segundo a fé daqueles que ouvem, recebem e ouvem esta palavra. Então também vir aqui bêbado, não sem que você perceba, é claro, e pregar uma mensagem, vai acontecer milagre. O Senhor vai batizar almas, renderão aos pés do Senhor, porque o poder está na palavra. E ela não vai em volta sem antes cumprir aquilo que lhe apraz. É por isso que naquele dia o Senhor disse, ou vai dizer, lá no livro de Apocalipse: rapaz, vai atrás de mim que eu não te conheço. Tu és pobre, cego, miserável e nu. O que Deus está dizendo essa noite? Aleluia. Jeremias vai ter a sua primeira experiência, mão sobre a sua obra. Jeremias está observando, pastor, e a obra desse homem não é uma obra ao léu. Porque tem muita gente com a mão na obra dos outros, e ainda por cima a obra ao léu. É os que vão pela igreja, Cristo em casa. E tem uns que ainda batem no peito para dizer: eu não tenho compromisso com o homem. Então para que Deus instituiu pastores? Para que existe a eclesiástica da igreja? Não tem compromisso com homens. Se vir aqui, o pastor me pergunta: quem é o teu pastor? Ele gagueja 10 vezes para dizer. Porque se o pastor não ligar, o próprio pastor tema ele. Nômades, aventureiros, sepulcros caiados, irmãos de José, amigos de Jó. Um dia Deus vai começar a puxar a porta. Aí sai outra mensagem, Deus vai começar de novo. Escuta isso. Jeremias está olhando, teve a sua primeira lição, mão na obra, independente da situação. Não saia da posição que Deus te chamou, porque no tempo oportuno Deus vai virar esse trem, Deus vai virar esse quadro. Escuta isso. Jeremias está observando, ele entende que a obra desse homem tem base. E as bases aqui mencionadas são duas rodas. É objeto de trabalho de um oleiro na olaria. Nos seus tempos havia dois tipos de objeto. Um, manipulado por um pedal, ligado a uma engrenagem, fazendo a roda de cima movimentar. Mas o questão na Bíblia são duas rodas, porque a Bíblia diz: e o vaso estava sobre as rodas, uma rodinha menor embaixo, interligada de cima por um eixo central. O camarada movimenta a rodinha de baixo nesse movimento, que lembra passos. É Deus dizendo que é na sua caminhada que a vitória vem. Se tu parar agora, tu nunca vai saber onde Deus te levaria de fato. Ele vai movimentando o pezinho na roda de baixo, pulsando, flexionando. Por sua vez, movimenta o eixo que
movimento da roda de cima, possibilitando o olheiro a trabalhar no vaso. Tem muita gente fazendo movimento aqui embaixo, varão. Vamos, aleluia. Escuta isso. Tem muita gente fazendo movimento na roda de baixo. Porque para fazer movimento lá em cima, tem que movimentar aqui embaixo. Para ter movimento para Deus lá em cima, movimentar a tua vida, tu tem que movimentar aqui embaixo. Para ter movimento para o teu ministério, para a tua igreja, para a tua família, seja qual for a área que você necessita, tu tem que movimentar aqui embaixo. Tem muita gente movimentando aqui embaixo. Mas já é um movimento mais lá em cima, ó, há muito tempo. Sabe por quê? Porque perderam o eixo central, que aponta para o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Por isso que eu disse no começo, longe de toda hipocrisia, soberba, há poder do Santo do Senhor sobre a minha vida. Mas Deus me ensinou a profetizar uma mensagem que produz um efeito pós-culto. Eu tenho que sair daqui hoje entendendo e sabendo. Será que o meu movimento está movimentando lá em cima? Aleluia, Deus. A Glória a roda movimentada embaixo, por sua vez, movimenta o eixo central que movimenta a roda de cima. E esta roda roda em sentido horário, tá? Vale a pena dizer. É Deus dizendo que tem tempo, hora marcada para a vitória. Aleluia. Estava sobre a roda, a Bíblia diz que já era um vaso, não era um barro mais. Aleluia. Porque tem gente que se acha vaso, mas é barro. Só porque está na olaria, se acha vaso. Mas ainda é vaso, é barro. E o barro na olaria fica esquecido. Também já é outra mensagem. 7 passos para a perfeição de um vaso. Fica jogado no campo, pastor Romeu, e cresce até mato, capim sobre ele. Chega a cheirar mal aquele barro. E quem olha diz isso, está esquecido. Porque Deus tem propósito. Aquele barro fica naquele canto, e quando chega na hora certa, o oleiro pega e amassa aquele barro, sabe para quê? Porque ele cria um certo gás, ele incha. Tem gente na olaria assim, ainda é barro, mas acha que é vaso, todo inchado. Aí o oleiro faz, olha o que o oleiro faz, alguém está me ouvindo? Diz amém. Amém? Amém? Faz, pega aquele barro. Isso aqui é o barro. Olha oleiro. Glória a Deus. Aleluia. Depois que amassa para tirar todo o excesso, sabe, de vaidade, o gás, aquilo que incha, porque ainda é barro. Mesmo na roda, ainda é barro. Aleluia. E depois bota essa em cima da roda. E quando ele bota em cima da roda, meu filho, ele faz isso, ó. O goleiro faz isso no barro, ó. Dá uma rodada assim, ó. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê? Glória, glória. Porque vaso só é vaso porque tem boca. Glória a Deus. O que Deus está dizendo é que tem muita gente para ser vaso, Deus primeiro precisa trabalhar na boca. Lembra onde é Aleluia. que Deus colocou a palavra? Na boca. A Glória a palavra Deus. não precisa, ninguém pode estar só aqui, ó. Muito menos, sabe, na boca por fora, tem que estar na boca por dentro. Porque Aleluia. na boca por dentro entrando nos ossos. E quando tu pensa em parar, tu sente dores nos ossos. E tu não para. Mas te como na macia. Escuta isso. Glória, glória. O olheiro amassa o barro, prepara o barro e agora começa a rodar a rodinha de baixo, rodando de cima. Ele vai trabalhando no vaso. Quem já viu o olheiro trabalhar no vaso na olaria? Levanta a mão. Aleluia. É, né? Pouca gente. Quem já viu o filme Ghost? O Ghost, quem já viu? Todo mundo, né? Até eu já vi, mas 5 vezes. O filmezinho demoniado. Demônio purinho. Só que fala de amor. Aí a gente gosta e assiste. Aquilo lá é um obreiro, ou melhor, aquilo lá é um instrumento da olaria. Aquilo que aquele camarada faz com aquela moça, aquele mundo, é isso? Estão ensinando aquele próximo rodando aquela roda. Aquilo ali é um oleiro trabalhando na olaria, mais ou menos aquilo. O oleiro está trabalhando no vaso da olaria e agora já não é mais barro, agora já é vaso. Parece que eu vejo o oleiro olhando para ele dizendo: toma alegre com a sua criação. Aonde eu vou usar esse vaso? Qual prateleira que eu vou ordenar com esse vaso? Que tipo de adornos eu colocarei dentro desse vaso? Parece que eu vejo o oleiro cheio de planos para aquele vaso. Aí a Bíblia diz que de repente o vaso se quebrou na mão do oleiro. Já era vaso.
já estava sendo escolhida para dirigir o grupo de irmãs, já estava na preparação separada, tendo o coração do anjo que brilha na igreja ou na casa, para diaconato, presbitério, pagou preço, chorou lágrimas de sangue, ajoelhou-se por madrugada, Deus viu e entendeu, e no final das somatizações, quase chegando a vitória, parou. O que Deus está dizendo nessa noite é que está mais perto nós corrermos em direção à nossa vitória do que nós retornarmos todo o joelho dobrado, toda a lágrima derramada. Não para. O oleiro está olhando e está dizendo: onde é que eu vou usar? A Bíblia diz que de repente ele vai e se quebra. Observe duas coisas. Primeiro, não é o oleiro que quebra o vaso, porque o oleiro experiente sabe o trabalho e o tempo que leva para fazer um bom vaso. A culpa é sua. Tá? Não diga, a culpa é sua. Não, diga para eles, quando ele pensa que é brincadeira e não produz resultado. Olha para ele e diga: a culpa é sua, a culpa é nossa. Porque Deus não erra. Deus não tem variação de dúvidas. Conhecedor de passado, presente e futuro. Na sua onisciência, por mais que alguém desacredite, Deus sai no final da tua história. Ele se quebrou. Agora um detalhe interessante para mim começar a encerrar. A tradução que mais se aproxima do original, pastor Romildo, não é o vaso se quebrou, porque o vaso na olaria, na roda, na mão do oleiro, é uma massa homogênea, como uma massa de janela, e necessariamente molhada. Então aquilo que é homogêneo, está por cima molhado, não se quebra. A tradução que mais se aproxima do original é esta: e o vaso se desfez, ou o vaso se estragou na mão do oleiro. Você pode ter entrado aqui hoje desfeito. Escuta aqui, você pode deixar aqui. Para mim poder falar. Glória a Deus, aleluia. Escuta isso. Se dependesse de muita gente que nos conhece, pastor meu, que conhece as tuas falhas, que sabe das tuas debilidades, que conhece os teus fracassos, as tuas imperfeições, pegaria uma grande espátula, haja vista que se estragou, que quebrou, ou que se perdeu, ou quem sabe que se desfez na mão do oleiro, olharia e dizia: não presta mais, para que serve isso? Rasparia aquilo e jogaria fora. Só que a Bíblia diz que o oleiro olhou para aquele barro e tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem pareceu aos seus olhos. Sabe por quê? Você pode ter chegado aqui hoje uniforme, sem forma, pensando em parar, cheio de pecados, cheio de derrotas, até com o coração faccioso sobre algumas coisas. Mas assim te diz o Senhor: se tu está na roda e está na minha mão, ainda tem jeito, ainda tem jeito, ainda tem jeito. Escuta o que Deus está dizendo. Se prepara para perdoar, porque eu vou forjar uma situação, porque para mim ainda é vaso escolhido. Eu estou falando com pessoa aqui especificamente. É melhor você apanhar do que você ouvir o que você está ouvindo dentro da sua casa. Mas Deus manda te dizer que enquanto você me adora aqui, com o coração sincero e perfeito na minha presença, eu estou trabalhando hoje, esta noite, na sua casa. Se prepara para perdoar, porque para mim ainda é vaso escolhido. Eu vou mudar essa história. O bairro tornou-me K11 em Nova Iguaçu. Quem conhece? K11, lá em Nova Iguaçu. Você conhece? Eu fui criado ali. Eu sou da época que K11 era terra de Malboro. Amarrava 2 para morrer. Matava 2 de manhã, amarrava 2 para morrer de noite. Era a minha vida. Eu vivia ali no meio desse povo. Deus me mandou uma mão de poder lá. Hoje, quando eu falo, meus amigos da minha vida estão vivos, alguns bebendo, outros jogando. Eles saem de dentro do botequim, vêm até mim, me abraçam. Eu paro lá, bato de vez em quando. Eu posso ir no vale pregar para os ossos. Porque eu não posso me contaminar com eles. Por isso você tem a pisou sobre os ossos, eu vou ao redor dos ossos do vale. Porque não pode pisar, pode profetizar. Não, porque Deus não levanta dizer que eu não pisar ninguém. Tem que profetizar. Escuta isso. É outra mensagem. Escuta isso. Olha, quando eu chego lá, aqueles que nascem vivos vêm até mim, apertam minha mão, me abraçam, alguns choram. E dizem assim: meu pastor, pastor Joab. Uns me chamam pelo apelido, que eu tinha 2. Não vou falar para tudo comigo. Alguém chega para mim e me chama pelo apelido, aperta minha mão, alguns me abraçam. Meu pastor. Sabe por quê? Porque o barro é o mesmo. Mas a diferença é outra. O barro é o mesmo, mas a aparência é outra. Eu estou profetizando para uma igreja inteligente que está entendendo que tu vai sair daqui hoje capacitado com esperança. Deus vai mudar esse cativeiro, porque Deus tem um propósito na tua vida. Encerrando. Escuta. E tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem pareceu
experiências novas e grandes, leva Jeremias. Quando Deus vai falar de cobranças, de mudanças, de restauração, Deus não fala com o povo, fala com Jeremias. Deus vai mandar ele descer, ele desce, lá ele tem experiências, aí Deus se revela a ele e diz: Jeremias, não poderiam fazer de vós, como fez este oleiro. Era para ele dizer o seguinte, porque quem está em pecado é o povo, mas Deus leva Jeremias a experiências novas. Então era para Deus dizer assim, pastor, coerente, segundo a gramática portuguesa, era para Deus dizer o seguinte: não poderia eu fazer de você. Aleluia. Deus representa todo o povo em Jeremias, na segunda pessoa do plural, dizendo: não poderia eu fazer de vós, como fez esse oleiro. Consegue entender isso? Eu quero dizer para Jeremias o seguinte: o povo está em pecado, mas profeta aqui é você. Glória a Deus. Abarcando, o povo está em pecado, mas a minha palavra está na tua boca. E outras palavras está dizendo: rapaz, toma uma atitude. Para com essa conversa fiada que vai parar. Muda a estratégia, oh glória. Profetiza, bate o pé. Diga: daqui eu não saio, ninguém me tira. Escuta isso, teu marido pode beber, mas profetiza lá é você. Teu filho pode estar na droga, mas profeta é você. Talvez você esteja tendo um vento gigantesco, mas a palavra de autoridade está dentro da sua boca. Ele está dizendo: toma uma atitude. Na física, toda ação produz uma reação. E eu entendi na minha vivência, experiência própria, de que Deus nunca foi a ação. A ação somos nós. E Deus é a reação em cima das nossas atitudes.